Olá galera, bem-vindos a este vídeo. Queria cumprimentá-los, espero que estejam todos bem. Eu sou o professor Alan, estarei ministrando para vocês a disciplina Cálculo Métrico referente ao semestre 2023.1 aí do campus IF da Vitória e da Conquista. Eu serei responsável por uma das turmas da tarde. E aí eu decidi fazer esse vídeo para estar mostrando os recursos que nós teremos disponíveis na disciplina, tá certo? Eu estou aqui no Classroom, que é um ambiente que provavelmente você já conhece, já tem acesso a ele, tá certo? E aqui eu criei uma turma, que é a nossa turma CN, que é Cálculo Métrico, 2023.1, onde eu vou estar postando informações, materiais, as aulas, durante a disciplina. Aqui no tópico atividades, eu tenho aqui alguns tópicos, que é materiais, links, etc. O tópico lista, simulados, projetos avaliativos. Tópico aulas, onde a gente vai postar as aulas, no formato PowerPoint. E alguns arquivos também importantes para cada aula. E aqui simulados de treino, que são provas passadas para você ir treinando. Tá certo? Vamos falar aqui sobre os pontos aqui, esses pontos aqui do primeiro tópico. Materiais, links, etc. Então nós temos aqui o plano de ensino. Aqui tem 3 versões, que é a versão de ambiental, civil e elétrica. Mas essencialmente essas versões são as mesmas, só muda ali o cabeçalho, certo? Conteúdo, tudo é o mesmo. Então eu vou abrir aqui de ambiental, no plano de ensino é um documento base, É importante que você leia ele no início da disciplina, saiba do que a disciplina vai tratar. Aqui tem, tá um pouco desatualizado, eu vou até melhorar, porque não é mais 2022.1, vou estar postando mudando aqui atual, mas essencialmente o plano de ensino aqui, ele não sofreu alterações, nesse caso aqui, ele vai permanecer o mesmo, aqui ele consta dos objetivos, habilidades, competências, metodologia, ementa, conteúdo pragmático, a resolução, o sistema de avaliação, a resolução que baseia esse sistema de avaliação e as referências que nós vamos utilizar. Então, primeira aula, a gente vai tratar desse documento aqui, a gente vai tirar algumas dúvidas, beleza? Primeira aula presencial. Aí nós temos aqui, no segundo item aqui, a apostila da disciplina, que é a apostila, eu diria, um dos documentos fundamentais, ou dos itens materiais, digamos assim, fundamentais para a disciplina. Porque é a partir dessa apostila que eu vou estar fazendo as aulas, tá certo? Então é importante que todos tenham essa apostila. Seja aí no celular, seja em casa, no computador, seja impressa. Embora impressa você vai perder algumas funcionalidades que ela tem, como hiperlinks, você clica e já vai para um ponto específico da apostila, ou vai para um vídeo fora, falando sobre aquele tema. Então, eu recomendo que você não imprima até para economizar papel, tá certo? Então aqui eu tenho o Cálculo Métrico versão Octave Format Long. Versão Octave é o software que eu utilizei. Eu não vou estar mais utilizando o Octave na disciplina, mas isso não invalida a apostila, uma vez que o Octave ele foi essencialmente usado por causa desse Format Long, que eu queria exibir mais casas decimais em relação aos livros base que eu utilizei, os exercícios de alguns livros. Então eu falei, não, vou botar um exercício um pouco mais preciso, mais casas decimais. Então esse Format Long é só para isso, certo? Atualmente eu estou usando o Python. Vou falar um pouquinho ao longo das aulas, eu vou estar falando um pouquinho sobre o Python, que eu acho que é uma linguagem de programação muito mais versátil, faz muito mais coisas, tá certo? E hoje em dia está despontando aí por causa de inteligência artificial, tá certo? Então, continuando aqui, nós temos aqui o sumário, que são os assuntos que nós vamos ver na disciplina, todos são ao todo, acho que 20 assuntos, que nós vamos estar vendo aí, seriam teoricamente 20 aulas, digamos assim, que nós vamos estar abordando durante a disciplina. Claro que a disciplina também tem um tópico adicional, sempre se der tempo a gente vai estar vendo um assuntinho que não está na ementa, mas é algo interessante também, algo para dar uma complementada na disciplina. A apostila ela conta com uma funcionalidade interessante, que é a do hiperlink, como eu falei. Então aqui, se você clica aqui, por exemplo, ele vai para o capítulo. Então você navega por ela mais facilmente, certo? Só que, voltando aqui, então, aqui tem o sumário, beleza? Tem aqui como é que a organização do material, eu falo um pouquinho sobre a apostila, a construção da apostila, tem um plano de aula, que é um plano específico para cada aula, ou seja, na aula 1 teremos um plano de aula da aula 1. Esses planos de aula estão um pouco desatualizados, a disciplina passou por muitas modificações ao longo dos últimos semestres, e ela ficou bastante tecnológica. Cálculo Métrico é uma disciplina que ela essencialmente ela tem que ser tecnológica, certo? Você tem que usar a tecnologia para estar mexendo com ela, de certa forma. A gente, embora vamos fazer muita prova na mão, a lápis, ali, mas a gente tem que entender que é uma disciplina que ela é feita para você usar em conjunto com a máquina, tá
certo? Então aí tem o plano de ensino está um pouquinho desatualizado, mas a gente vai dar conta disso aí, beleza? Talvez eu até poste, né, os planos de ensino atualizados durante as aulas. Aí seguindo aqui tem os capítulos, né, os assuntos, né, os principais resultados. No final do capítulo conta com uma funcionalidade interessante que é o seguinte: você tem aqui algumas videoaulas, né, sobre os tópicos que foram abordados, né, no capítulo em questão. Aí se você clica aqui, por exemplo, ó, zeros de funções, ele vai para a Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tá certo? Então, é isso aí, basicamente é a parte essencial da apostila. Aí vem as outras aulas, aula 2, o plano de aula novamente, aí vem o assunto novamente, né, tudo explicado. E aí nós encerramos aqui esse segundo item aqui desse primeiro tópico. Tem aqui o cronograma, que é um cronograma que a gente vai estar utilizando. Ele não é um cronograma rígido, nós temos até uma certa folga aqui em cálculo numérico, porque o conteúdo, assim, ele é grande, certo, da disciplina. Só que dentro da quantidade de dias que nós tivemos esse semestre, às vezes varia um pouquinho, o semestre às vezes você tem alguma quantidade de dias, né, de quartas-feiras, de segundas-feiras, que cai feriados, né, e aí isso acaba reduzindo. Nesse semestre, por sorte, nós não tivemos tantos. Né? Então isso aí deu para nós uma boa margem para a gente, por exemplo, estar adiando uma prova, né, para uma data, uma outra data. Então assim, vocês podem dar uma olhada no cronograma, é a nossa base, porém ele não é imutável, certo? Até botar uma observação aqui embaixo, tá certo? Aí é bom você estar com o cronograma em mãos, para você se programar. A metodologia de avaliação aqui é fundamental, tá certo? Nós teremos 4 notas, 3 delas vão ser em sala, que são 3 provas escritas, e vai ter uma 4ª nota, que eu considero uma nota importante, que vai ser uma nota que vai ser a composição de listas, né, simulados e um projeto que a gente vai estar fazendo aí durante a disciplina, tá certo? Leia com muita atenção, eu vou estar falando sempre disso aqui, eu não vou falar nesse vídeo muito sobre a metodologia de avaliação, mas leia com atenção, né, qualquer dúvida a gente já vai tirando nas aulas e eu também vou estar sempre lembrando, tá certo? Como é que vai ocorrer, né, como é que vão ser dadas essas notas, beleza? Aqui, né, depois eu vou ter aqui alguns links importantes. Aí aqui é o seguinte, né? O primeiro é o grupo da disciplina, né? O grupo WhatsApp, você clicando aqui no link, você vai ser direcionado para esse grupo. Você tem aqui a playlist da disciplina, né? Nesse caso aqui, a playlist da disciplina, deixa eu ver aqui, é a cálculo numérico versão tecnológica. Eu tenho uma cálculo numérico antiga, só que ela estava muito no quadro, sem muita tecnologia. Aí essa aqui eu já botei uma versão um pouco mais tecnológica. Ela ainda não está 100% porque ela tem só as aulas mesmo, o conteúdo que a gente vai precisar para a prova. Mas ao longo do semestre mesmo eu vou acrescentando, né, em cada aula dessas, na aula 1, na aula 2, 1 ou 2 vídeos, né, sobre a parte tecnológica. Aquele cara que gosta mais, né, dessa parte tecnológica, e também vai ser importante para nós, né, a parte tecnológica também. Beleza? Então essa aqui é a versão tecnológica, é a playlist básica, né, é ela que tem lá os linkzinhos na apostila que você clica, você cai aqui nessa playlist. Beleza? Temos aqui a playlist de apoio computacional, que o que acontece, né? Se você for de cara tentar programar, né, sem estar muito ali por dentro, né, da linguagem Python, você vai sentir dificuldade. Então aqui eu falo sobre vários, né, eu tenho vários vídeos aqui, né, sobre matemática com Python, até o título, né, da playlist, matemática com Python. Então aqui tem como traçar gráficos, como usar funções, né, uma série de vídeos. Essa playlist está sempre em construção por mim, sempre que eu acho um tópico novo, uma coisa nova, eu vou e insiro aqui. Então assim, é algo que, se você tiver alguma duvidazinha, quiser fazer um programinha em algum tema, né, mais básico, não tem nada avançado aqui, né, aí você pode vir aqui e tirar suas dúvidas, beleza? Então é uma playlist que eu considero de apoio computacional. Se você já manja programação, não precisa ver os vídeos não. Aqui eu tenho o GitHub da disciplina. O GitHub, ele conta com os programas, né, que você já vai achar na internet, então eu já coloquei logo tudo num lugar só, né? Vou abrir aqui. Então tem os programinhas que a gente vai estar vendo em linguagem Python, na apostila tem eles em Octave. Como o Octave está um pouco ultrapassado, não faz quase nada, só serve para as nossas continhas, né? Aí eu estou utilizando agora em Python. Eu programei todos esses programas aqui recentemente e decidi colocá-los aqui para a gente partir a partir deles. Claro, é importante você entender esses programas, que eu posso pedir para você fazer uma melhoria no programa, né? Aqui eles fazem só o básico, né? Usam um método ali no básico, mas às vezes você pode falar, não, bote uma funcionalidade para verificar se a função é contínua ou não antes dele executar o método. Então pode ter alguma melhoria que eu posso passar para vocês estarem incrementando aí. Tá certo? Então tem aqui os programinhas, na disciplina eu vou mostrar como é que você usa, né, como é que você compila o Python e tudo mais. Esses programas,
eu fiz uma versão com interface, que é uma versão bonitinha, né? Tem também ele todo aqui. Agora, para funcionar essa versão, você tem que baixar todos esses programas, né? Ou você já pode baixar o EXE, tá até aqui pronto, ele já está pronto. É um programa que vai ajudar você a estudar, né? Vou mostrar ele aqui, deixa eu abrir a página aqui, ó. Então aqui tem todas as funcionalidades, né? Então você vai digitar aqui, por exemplo, que é a nossa primeira aula, né? Método de localização de séries. Se você apertar seguir, aí aqui ele vai pedir os parâmetros e aqui vai aparecer, né, a resposta, digamos assim. Tá certo? Um textinho com a resposta, alguma justificativa e a resposta. Então eu programei isso tudo. É importante você ver e você entender. Porque hoje em dia programação, gente, você não precisa ficar reinventando a roda, reaprender tudo de novo. Se você já pega uma parte pronta, você caminha a partir dali para melhorá-la. Pelo menos, meu material está todo aberto, vocês podem fazer isso à vontade, certo? Melhorar o quanto quiser, tá certo? Então a gente já partir de um degrau um pouco mais elevado, tá certo? Mas é importante você tentar entender todos os detalhes. Aqui também nessa pasta até vou ter uma calculadorazinha, alguns vídeos eu vou estar falando sobre o uso da calculadora, porque vai ser o nosso recurso para fazer as provas, né? Talvez, se eu conseguir laboratórios, a gente pode pensar em modificar um pouquinho, né, para você poder fazer a prova lá com o auxílio do computador. Claro, você vai usar o computador, mas o computador vai ser mais para tarefas para casa, tá certo? Como, por exemplo, utilizar lá no projeto, você vai fazer uma análise de dados, aí você, né, você vai utilizar o PC, mas em casa, certo? Em grupo também, se for o caso, se você quiser fazer o projeto em grupo, pode fazer individual, pode fazer em dupla, até 4 pessoas, isso aí a gente fala na disciplina também. Então tem uma calculadorazinha aqui, às vezes fazer um videozinho mostrando, porque tem muito aluno que tem dificuldade mesmo no uso, e a gente apanha em algumas partes, então a gente vai ter uns videozinhos aí ensinando a usar a calculadora. Se eu não me engano, é o segundo vídeo aí da playlist que tem, né, de cálculo métrico, tem um vídeo sobre calculadora, tá certo? Então, voltando aqui, né, ao coisa, nós temos aqui o GitHub de apoio computacional, que é exatamente o GitHub associado a essa playlist de matemática com Python. Se você clicar aqui em um vídeo qualquer dessa playlist, você vai ver que na descrição do vídeo, ele tem, deixa eu botar aqui, mostrar mais, ele tem uns links, que é exatamente os programas que eu ensino a construir no vídeo, né, eles estão lá no GitHub, né, para você já pegar ali, já compilar e ver que está tudo funcionando direitinho, e você fazer suas modificações, incrementar aí se você for utilizar algum deles, tá certo? Aqui eu botei algumas observações, vocês leiam, tá certo? Falei do programa EXE, né, já está pronto para você utilizar, tá certo? E aí pronto, a gente vence esse primeiro tópico. Os outros tópicos, né? Esse aqui vai ser listas, simulados e projetos avaliativos. Aqui já tem a lista das 6 unidades. Os simulados eles vão sair. Lá na metodologia de avaliação fala que você tem 48 horas para fazer. Vai ser um simuladozinho de marcar, coisa bem simples. Simples de você conseguir uma nota boa. Né? É mais assim, para você dar uma treinada mesmo para a prova. Tá certo? Vão ser relativamente tranquilo. Aqui é o projeto, para você postar o projeto ao final. Então você tem as listas, já estão postadas aqui. Os simulados a gente vai marcar uma certa data e postar ele e dar lá 48 horas para você fazer. Aqui tem a parte de aulas, né? Nós já temos a nossa primeira aula, aula 0. Aqui nessa aula aí a gente bota os links de novo, que já tem na apostila, né? Eles estão aqui. Tem aqui o programinha que a gente utiliza como base o tópico da aula, que também já está lá no GitHub, né? Só que aqui ele está já personalizado para esta aula. Né? Aqui nesta aula também tem já alguns arquivos, isso aí a gente vai falar lá na aula presencial mesmo, eu vou estar abrindo no slide, mostrando ali. Então, isso aqui na aula a gente trata. Tá certo? E aqui tem simulados de treino, né? Tem os simulados da unidade 1. Aqui eu botei assim, né? Botei algumas recomendações. Reserve 100 minutos para resolver o simulado, que é o tempo mais ou menos você vai ter para fazer a prova. Eu posso até estender um pouquinho mais, a depender do dia. Né? Mas assim, é bom você treinar para quando você chegar lá na hora do vamos ver, você não perder muito tempo. Então tem aqui vários simulados, né? Todos com resposta. Né? Nessa parte aqui tem um simulado de treino, aí está simulado A, depois vem a resposta do simulado. Tá? Aí você vai ter lá a resolução. Alguns estão a lápis, outros já estão digitados, né? Porque é coisa já relativamente antiga, alguns deles. Né? Mas assim, eu sempre coloco isso, o aluno sempre pede para mim, fala, professor, manda umas provas semestre passado, para a gente treinar, tá? Eu sempre faço isso, tá certo? Então, já botei logo aqui, beleza? Então, essencialmente, é isso na nossa primeira aula. Eu vou estar utilizando, gente, esse programa aqui, ó, que é o PyCharm. Né? Depois eu vou fazer uns videozinhos, vou inserir na playlist de cálculo métrico e vou avisando para vocês que é um programa onde a gente pode estar utilizando para compilar, né, os nossos códigos, né,
você vai usar um código num projeto, aí você vai lá compilar ele antes para ver se está funcionando e tudo mais. Aí, então você vai construir ele nesse programa. Eu recomendo esse, você pode estar utilizando qualquer outro, pode até usar um compilador online. Isso eu vou estar falando nas aulas também, se você tem acesso à internet, não quero baixar esse programa no computador, meu computador é lento. Você pode estar utilizando um navegador para estar fazendo de qualquer computador, você consegue ali dar uma programadazinha, tá certo? Então, basicamente é isso. Aí nas aulas a gente vai falando mais, tá certo? São muitas informações, você não precisa ficar assustado, né? Muita coisa que tem aqui, talvez você não vai nem precisar ver, como esses links, todos esses links, você vai precisar navegar todos esses vídeos de forma nenhuma, não obrigue ninguém a ver nenhum vídeo meu. Minha aula presencial, junto com a apostila, né, são assim, você consegue fazer tranquilamente 80% a 90% da disciplina com essas duas coisas, com a aula presencial e a apostila. Os vídeos, essas outras coisas, são recursos didáticos. Eu comecei isso principalmente por causa da galera de noite, uma galera que trabalha mais, tem menos tempo para estudar. Então as turmas de noite, comecei fazendo isso, falei, não, pô, a galera lá, né, melhorou bastante o rendimento, eu falei, vou fazer também para as turmas diurnas, né? E aí acabei, semestre passado, implementando aí todos os vídeos aí das matérias, fazendo esses programinhas, é coisa também que eu até estudo também, eu estudo Python, né? Então assim, sempre eu pego uma coisinha nova, eu faço um videozinho e boto lá um link, né, daquilo ali, para até no futuro, se eu precisar, né, eu não ter que ficar reinventando a roda toda hora, então armazenando ali as informações. Beleza? Então é isso aí. Eu espero que vocês, que a gente se dê bem na disciplina, assim, né, tem suas dificuldades, mas ao longo dos anos tem melhorado, né? Eu tenho melhorado assim os mecanismos de avaliação, né? E a disciplina tem sido uma disciplina muito boa, certo? A galera gosta bastante, tá certo? Então é isso aí, até a aula presencial. Até lá.